Olá! Você aprenderá neste vídeo as principais medidas de dispersão em dados brutos ou agrupados em classes, com destaque para amplitude, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Na descrição do vídeo você encontra link para o material utilizado na aula em formato PDF. As medidas de dispersão buscam mostrar um certo grau de afastamento de valores pesquisados em relação a alguma medida de tendência central, normalmente a média. Para explicar melhor esse conceito, eu vou fazer um exemplo numérico aqui rapidinho. Suponha que a gente tem um conjunto de valores aqui, por exemplo, 25, 25 e 25, e que a princípio a gente queira a média aritmética simples entre eles. Bom, já aprendemos aí em outro vídeo. Essa média vai ser dada pela soma, nesse caso vai dar 75, dividido pela quantidade, que são 3. Então, a média aqui dará 25. Agora vamos imaginar um outro conjunto de valores, formados pelo 20, pelo 25 e pelo 30. Calculando a média aritmética simples desses três, a soma também vai dar 75, que dividido por 3 dará 25. O que a gente percebe aqui? Que se a gente analisa apenas a média, a impressão é que as duas distribuições são iguais. E na prática a gente está vendo que não são. Então o que diferencia esses dois exemplos que eu acabei de fazer aqui com você? Diferencia que esse primeiro tem todos os valores exatamente iguais à própria média. E aqui ainda aprenderemos isso melhor, mas já vou adiantar. Significa que ele tem uma dispersão zero. Não há afastamento de valor algum em relação à média. Já nesse segundo, vocês vão perceber que os valores têm uma distância, em especial o primeiro e o último, em relação à média. Um deles até é igual, isso não é obrigatório, mas o mais importante aqui é, nesse segundo exemplo, nós temos sim um distanciamento, um afastamento de valores em relação à média. Nesse caso, nós temos dispersão. E há diferentes formas de determinar esse grau de dispersão, e o objetivo desse vídeo é exatamente entendê-las. A primeira medida de dispersão seria a amplitude, ou amplitude total. Ela é simplesmente a diferença entre o maior valor e o menor valor. Então, pegando um exemplo aqui só para a gente entender melhor, olha só. Aqui é formado pelo 2, 3, 0, 1, 5, 0, 1, 1 e 0 e representa números de talões de cheques que alguns clientes pegaram aí durante um período. Ora, se eu quiser apenas amplitude total, chamando de AT, eu vou pegar o maior valor, que é 5, menos o menor valor, que é 0. Então, vamos dizer que a amplitude total aqui é igual a 5. Ela é considerada uma medida de dispersão porque já nos dá uma ideia se estamos trabalhando numa faixa muito ampla ou um pouco mais restrita. Mas ela tem um problema. Ela considera apenas os valores extremos, o menor e o maior. Ela não nos dá qualquer ideia do que está acontecendo ali no meio. Por isso, teremos outras medidas que serão usadas também para isso. Uma das opções seria utilizar desvio absoluto médio. A fórmula do desvio absoluto médio é o somatório de xi menos x barra dividido por n. O que significa isso na prática? Xi é cada um dos valores, x barra é a média, vocês vão encontrar também com outras letras, mas aqui no meu material eu estou utilizando assim, e n é a quantidade de valores que eu tenho. Melhor forma de entender com o exemplo numérico, que eu vou fazer aqui na sequência. Então, de novo, o número de talões de cheque, só que eu reduzi aqui a quantidade de valores para ficar mais fácil. O que eu quero saber? Um certo grau de afastamento dos valores em relação à média aritmética. Por que eu sei disso, gente? Porque é o mais comum e normalmente quando nada é dito é em relação à média. Vocês vão ver que todas as fórmulas que nós estudaremos aqui estão relacionadas à média. Bom, então qual é a média desses 5 valores que eu coloquei aqui? É só somar todos eles, 2 mais 3 mais 0 mais 1 mais 4, que dá 10. E divide pela quantidade, que nesse caso é 5. Então chegamos aqui numa média igual a 2. Bom, agora para resolver e utilizar essa formulazinha, eu tenho um sistema que eu acho mais prático, que é fazer através de uma tabelinha. Embora sejam dados brutos, né, nós temos aqui uma sequência de valores,
Usar essa tabela é prático e é o que eu vou fazer aqui com vocês. Cada um dos valores que foram dados, o 2, o 3, o 0, o 1 e o 4, é o que eu chamo de xi. Vou colocar aqui numa primeira coluna. Então, vou colocar o 2, o 3, o 0, o 1 e o 4. Pela fórmula, eu tenho que fazer o módulo de xi menos x barra. Não se preocupem, eu vou explicar melhor o que é esse módulo da fórmula, tá? Na verdade, estou usando o exemplo para explicar realmente a fórmula. Então, esse xi menos x barra seria você subtrair cada valor e a média. Então, eu vou pegar nessa ordem. Eu vou pegar o valor 2 menos a média, que era 2. Isso aqui vai dar 0. É bem simples entender isso. Se dispersão indica afastamento e ele já é igual à média, o afastamento dele é 0. O próximo é o 3, só que eu vou fazer ele menos a média, que é 2. Ela não muda. 3 menos 2 é igual a 1. Aqui o próximo é o 0. 0 menos 2 é igual a menos 2. Depois o 1. 1 menos 2, que é igual a menos 1. E finalmente 4. 4 menos 2, que é igual a 2. Bom, gente, o que a fórmula pede é um somatório do módulo. Eu quero aproveitar aqui e explicar por que isso está em módulo. Aliás, antes disso, o que é módulo? Módulo significa você desconsiderar os sinais. Então, você pegar apenas os valores absolutos. Aqueles sinais negativos acabam desaparecendo. O positivo acaba não mudando. Então, na prática, quando eu fizer o módulo aqui, xi menos x barra, o 0 continua 0, o 1 continua 1, só que o menos 2 se torna 2. O menos 1 se torna 1 e o 2 continua sendo 2. Mas e por quê? Se eu somasse os valores aqui considerando os sinais, em desvio médio, sempre daria 0. Você pode até conferir aqui. Porque você tem valores acima da média, abaixo da média, que vão se compensar. E por isso a média é exatamente esse valor. Tá? Mas isso vale quando estamos trabalhando com desvio absoluto médio. Então a gente trabalha em módulo, porque aí esses valores não vão zerar. Eles vão sempre acrescer. E digo mais, qualquer mínima variação que eu tivesse aqui, já não teria mais como a dispersão ser 0. O único jeito dela ser 0 é se todos os valores fossem 2, ou seja, todos fossem iguais à média. Mas aí, o que a fórmula fala? Somatório desse módulo de xi menos x barra. Então, vamos fazer um somatório aqui dessa coluna, dessa última coluna. 1 mais 2 mais 1 mais 2, que vai dar 6. Tá bom? Isso daqui é exatamente aquele numerador, somatório do módulo de xi menos x barra. Viram como na tabela é mais simples do que simplesmente interpretar a fórmula? Tá bem tranquilo, deu 6. Então, esse desvio absoluto médio vai ser exatamente esse numerador 6, dividido pela quantidade de valores que nós temos, que é 5. Portanto, desvio absoluto médio igual a 1,2. Ok? O grande objetivo aqui foi exatamente apresentar essa fórmula para vocês e mostrar que, com o auxílio daquela tabela, fica mais fácil você utilizar e chegar nesse desvio absoluto médio. Vou apresentar aqui agora várias fórmulas, não é para se assustarem, tá? Eu vou mostrar como utilizá-las e, além disso, no final do vídeo eu vou ensinar algumas dicas para ajudar a memorizar. Mas já vou adiantar. Quero que vocês memorizem só a primeira, nesse momento, tá? E o que ela representa? Bom, nós vamos estudar agora, em sequência, variância, desvio padrão, que às vezes é chamado de dispersão absoluta, e coeficiente de variação. E vamos estudar juntos porque praticamente quando eu encontro a variância fica muito fácil encontrar os demais. E aí quando eu falei para vocês decorarem a primeira fórmula, também não precisa ser agora. A estratégia que eu uso é, primeiro anote as fórmulas ali no canto, numa folha, façam exercícios, treinem, vejam exemplos, para ver como essas fórmulas são usadas, para elas se tornarem tranquilas para você. Depois, mais próximo à prova, você decora. E aí pode usar as dicas que eu vou apresentar aqui ao final, tá? Fica até o final que você vai ver. Então, olha só, variância. Não vou entrar muito em conceito, tá? Por quê? O desvio em si, vocês já entenderam que ela é mais ou menos um grau de afastamento. A variância é meio que tudo isso ao quadrado. Tem uma razão que depois eu vou explicar. Mas nesse momento, eu quero dizer que a gente tem como calcular para dados brutos e também para valores agrupados em classe, como está no edital. E que a fórmula até se parece um pouco, por isso eu vou dar dicas ao final, mas vamos nos preocupar com a primeira. Bom, em dados brutos, se eu estiver trabalhando com população, ou seja, todos os elementos foram pesquisados, a fórmula é S² igual a somatório de xi menos x barra ao quadrado,
tudo isso dividido por n. Essa forma lembra um pouco a desvio absoluto médio, só que aqui está ao quadrado e não em módulo. A partir dela, ainda para a população, nós podemos determinar os valores agrupados em classe. A única diferença é que você acrescenta um FI. E também veremos isso com exemplo, tá? É bem tranquilo. Agora, se ao invés de população estiver sendo pesquisada apenas uma parte, você tem as fórmulas adaptadas. Na verdade, o denominador se torna n-1. Estou até já dando as dicas aqui, né? Facilita a memorização. Se for em dados brutos, é só o somatório de xi menos x barra ao quadrado. Se for agrupado em classe, você acrescenta o FI. E, finalmente, o que é o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Por isso, eu preferi colocar a fórmula da variância, senão eu teria que colocar tudo isso dentro de raízes. É possível, mas eu acho mais fácil assim. Se o exercício pede desvio padrão, calcula a variância e depois só tira a raiz quadrada. Acho mais simples. E, finalmente, coeficiente de variação é quando você divide o desvio pela média. Você vai ter uma noção relativa se esse desvio é grande ou pequeno em relação à média. Repito, não é para se assustar com a quantidade de fórmulas, vamos aprender a usá-las aqui já na sequência com exemplos. Quero só fazer mais algumas observações importantes antes da gente seguir com exemplos. O primeiro deles é, quando você tem a fórmula agrupada em classes, a gente sabe que existe a distribuição pontual e a distribuição por intervalo. Eu optei por colocar numa fórmula só para facilitar a memorização. O que mudaria? Quando ele é pontual, esse xi da fórmula é exatamente o valor da variável daquela classe, só tem um valor. Quando ela é por intervalo, você usa o chamado ponto médio, que é aqui exatamente o valor que está no meio do intervalo. Soma o maior com o menor do intervalo e divide por 2. Então, você pode usar essa mesma fórmula, só com essa pequena adaptação. Outra observação é em relação às unidades. Não tinha falado sobre isso, mas eu acho que chegou o momento que as fórmulas estão todas aqui. O desvio padrão, ele é exatamente um grau de afastamento de valores em relação à média. Então, na verdade, a unidade do desvio padrão é a mesma unidade da média. O que eu quero dizer com isso? Que se eu tiver, por exemplo, uma pesquisa em coisas que estão em gramas, a média estará em gramas e o desvio padrão também estará em gramas. E a variância? A variância considera os valores ao quadrado. Então, ele teria como unidade o quadrado da unidade da média, ou da variância, que são iguais. E o coeficiente de variação? Ele divide o desvio padrão pela média. Ora, se os dois têm a mesma unidade, eu vou dividir um pelo outro, a unidade vai desaparecer, como se eu cortasse. Então, o coeficiente de variação, ele é, na verdade, um valor relativo. Se eu multiplicasse por 100, ele seria uma porcentagem do desvio em relação à média. Então, ele não tem unidade. É normal chamar isso de adimensional. Isso vai nos ajudar, inclusive, a resolver um exercício neste vídeo. Chegou a hora de resolver um exemplo sobre isso. Vamos começar fazendo em dados brutos, que é quando nós temos uma sequência de valores. Considere uma amostra de tamanho 8 de notas de alunos em uma disciplina. As notas dadas aos alunos foram 5, 7, 4, 8, 9, 6, 7 e 10. A média e a variância amostral das notas são dadas respectivamente por. Então, ele quer a média e quer a variância. Mesmo que ele não pedisse a média, eu iria calcular, porque a fórmula precisa da média para que seja resolvida. Então, olha só, nós vamos começar calculando a média. Também foi aprendido em outra aula, média aritmética simples. Eu vou somar todos esses valores. E vou dividir pela quantidade de valores que eu tenho, que nesse caso são 8. Portanto, essa média será 56 dividido por 8. A média será igual a 7. Gente, muitas vezes isso não dá valor exato, é bom deixar isso claro, mas aqui ficou um pouquinho mais fácil. Agora, para usar a forma da variância, vou escrevê-la aqui primeiro, ela será o somatório de xi menos x barra, que é a média, ao quadrado. E agora é o primeiro ponto que eu vou ter de ter cuidado.
Se eu estiver trabalhando com toda a população, o denominador é n. Se eu estiver trabalhando com amostras, o denominador é n menos 1. O que o exercício fala? Considere uma amostra e depois pede a variância amostral. Então, principalmente por causa disso daqui, variância amostral, o denominador será, então, n menos 1. Bom, a maneira que eu acho mais prática de chegar nesse valor, principalmente do numerador, é fazer uma tabelinha, organizar esses valores em tabelas. Vou fazer isso aqui na sequência. Vou colocar aqui, a princípio, o xi, que é exatamente cada valor da sequência. Eu tenho 5, o 7, o 4, o 8, o 9, o 6, o 7 e o 10. Aqui ao lado, eu vou pegar o valor que está no numerador aqui do s², ou parte dele, que é o xi menos x barra. Ah, mas ele está ao quadrado. Mas eu vou fazer primeiro esse e depois eu elevo ele ao quadrado ali numa outra coluna. Então, o que eu vou fazer aqui é simplesmente subtrair cada valor pela média. Lembra que a média deu 7. Então, o primeiro número seria 5 menos 7, que dá menos 2. O segundo, 7 menos 7, que é 0. O terceiro, 4 menos 7, que dá menos 3. O próximo, 8 menos 7, que é igual a 1. 9 menos 7, que é igual a 2. 6 menos 7, que é igual a menos 1. 7 menos 7, que é igual a 0. E 10 menos 7, que é igual a 3. Mas o que eu preciso realmente nem são esses valores, são eles ao quadrado. E aqui são números fáceis, né? Não precisa nem se esforçar muito. O único cuidado é, gente, todo número negativo elevado a expoente par se torna positivo. Na prática, e ninguém vai esquecer, eu nunca vou ter valores negativos aqui nessa coluna, tá? É só lembrar disso. Porque o menos 2 ao quadrado, que seria menos 2 vezes menos 2, dá mais 4. 0 ao quadrado é 0. Menos 3 ao quadrado é 9. 1 ao quadrado dá 1. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado dá 1. 0 ao quadrado dá 0. E 3 ao quadrado dá 9. A soma de tudo isso dará 28. Gente, essa soma já é o somatório da diferença xi menos xi ao quadrado, ou seja, já é todo o numerador daquela fórmula. Tanto que às vezes eu indico aos meus alunos que isso é muito difícil decorar a fórmula, se meio que decorar a sequência ali, muitas vezes vai dar certo, tá? Só toma cuidado ali com esse denominador, porque aqui a amostra é n menos 1. E é exatamente o que está faltando para a gente concluir. Nós vamos pegar esse somatório que deu 28 e vamos subtrair. Bom, eram 8 valores, então o denominador 8 menos 1. Vai ser 28 dividido por 7, que é igual a 4. Bom, ele pediu a variância, então nós já temos. Na verdade, pediu a média, que deu 7, e a variância, que deu 4. O nosso gabarito, então, está na letra A. Nessa ordem, a média 7 e a variância igual a 4. Aqui, se ele pedisse o desvio padrão, era só tirar a raiz quadrada de 4, que seria igual a 2. Agora vamos ver um caso de dispersão quando os valores estão agrupados em classes. Uma empresa, em reconhecimento ao desempenho de 10 de seus funcionários, decide dar-lhes um bônus. Para tanto, a empresa distribui um total de R$25 mil de acordo com a tabela a seguir. Então, você tem uma primeira coluna, quantidade de funcionários, 6 ganharam 2 mil, 2 ganharam 2.500 e 2 ganharam 4 mil. Nessas condições, o desvio padrão dos bônus pagos é dado por... A gente quer chamar a atenção que nas alternativas não chegou a ser desenvolvida nem mesmo a potência. Ou seja, a alternativa ali está tudo ao quadrado. O que a gente imagina? Que ele quer que você organize, jogue na fórmula e aí consiga identificar qual das alternativas está correta. Eu quis já dizer isso por quê? Por questão de espaço, eu vou tirar as alternativas aqui agora. Vamos resolver, depois eu retorno com elas para a gente marcar qual é a correta. Quando a gente quer calcular o desvio padrão, eu costumo primeiro calcular a variância, depois é só tirar a raiz quadrada ou colocar a raiz, né? Porque nesse caso, já disse, nós não vamos desenvolver até o final. Bom, mas tudo é em relação à média, então eu tenho que começar calculando a média. Então, vou acrescentar algumas colunas aqui ao lado e vou acrescentar também aquelas que eu vou usar para variância.
O cálculo da média em dados agrupados, nós também já aprendemos em outro vídeo, mas vou relembrar aqui com vocês. Ele é o somatório do FI xi dividido por n. Agora, muito cuidado. O mais comum é você ter a variável na primeira coluna e a frequência na segunda, mas nem sempre isso acontece. Então, quando ele te dá o bônus e fala que depois ele quer o desvio do bônus, ele é a variável. E, na verdade, quantos funcionários ganharam cada bônus é que é a frequência. Então, esse é um daqueles casos em que a frequência foi colocada primeiro, tá? Muito cuidado, ele é meu FI. E a variável é que muitas vezes aparece como xi. Na hora de calcular o FI xi, isso não vai fazer diferença, que na multiplicação a ordem não importa. Mas em outros momentos vai fazer, então muito cuidado. Então, nós vamos criar uma coluna FI xi para ficar mais fácil. E a simples multiplicação. A primeira vai ser 6 vezes 2.000, que vai dar 12.000. Depois, 2 vezes 2.500, que vai dar 5.000. E, finalmente, 2 vezes 4.000, que vai dar 8.000. Somando tudo isso, vai dar 25.000. Bom, mas a fórmula da média fala que eu vou pegar esse somatório do FI xi e dividir pela quantidade n de valores. A quantidade n eu vou pegar aqui na coluna das frequências. Eu vou somar o número de funcionários. 6 mais 2, que vai dar 10. Então, já calculando a média, 25.000 dividido por 10, que vai dar 2.500. Bom, o desvio padrão que ele pede é a raiz quadrada da variância. Então, eu prefiro fazer pela fórmula da variância primeiro. E aqui um outro cuidado. Quando ele fala que vai reconhecer o desempenho de 10 dos funcionários e mostra os 10, quer dizer que ele está mostrando para toda a população. Então, tem que lembrar que a fórmula que eu vou utilizar é para a população, só muda o denominador. E o numerador é o somatório do FI vezes xi menos a média x barra ao quadrado, e aí sim, dividido por. Como é população, eu vou colocar dividido por n. A boa notícia é que nessa questão não tinha como você errar isso daqui, porque como as alternativas estão só montadas, todas elas o denominador estão n, tá? Mas é bom você ficar atento com isso. Então, o que eu vou fazer para ficar mais fácil usar a fórmula? Usar colunas auxiliares aqui. Vou criar uma coluna xi menos x barra, onde eu vou subtrair cada valor pela média, que agora eu tenho. Vou criar uma outra, xi menos x barra ao quadrado, só para elevar cada valor da anterior ao quadrado. E vou criar uma FI vezes isso, onde eu vou pegar o valor da coluna anterior e vou multiplicar pela frequência simples, que são os valores lá da primeira coluna. Não se preocupem, tá? Vou fazer bem tranquilamente, vocês vão ver que não é tão difícil. Aqui na primeira classe, então eu vou pegar o valor da variável, que é 2.000, menos a média, que é 2.500. Isso aqui vai dar menos 500. Na segunda linha, eu vou pegar a variável 2.500 menos a média, que é 2.500. Isso aqui vai zerar, vai dar zero. E na terceira, eu vou pegar o 4.000, que é a variável, menos a média, 2.500. Isso daqui vai dar menos 1.500. O espaço está pequeno, por isso que eu estou passando aqui para baixo, tá? Então, os valores deram menos 500, 0 e menos 1.500. Aqui ao lado eu vou pegar cada um desses valores e vou elevar ao quadrado. Mas aí vem a boa notícia. Eu não preciso fazer a potência, porque eu já tinha mostrado antes que as alternativas só deixam montado. Então o que eu colocaria aqui é o menos 500 ao quadrado. Mas como no número negativo elevado a expoente par fica positivo, eu já vou colocar 500 ao quadrado. A próxima é zero, então seria 0 ao quadrado. E o próximo seria 1.500 ao quadrado. Só uma correção, aquele 4.000 menos 2.500 deu 1.500 positivo, tá? E não negativo. O que não interfere aqui, porque como eu falei, como eles vão estar ao quadrado, o resultado se torna positivo, tanto faz pegar positivo ou negativo. Mas só para deixar aqui certinho. O que eu faço na próxima coluna? Eu multiplico o FI, aí sim, número de funcionários, por esse valor da coluna anterior. Então, eu vou ter 6 vezes o 500 ao quadrado. Esse aqui, gente, 0 ao quadrado é 0. E 0 vezes qualquer número vai dar 0. Então, esse aqui eu nem coloco. Vai zerar. E o outro seria a frequência 2
multiplicado pelo xi menos x ao quadrado, que é 1.500 ao quadrado. Gente, agora eu volto na fórmula. E o que seria esse somatório? Seria 6 vezes 500 ao quadrado mais somatório. 0 eu não coloco, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado. Tudo isso dividido pela quantidade n, que é 10. A resposta está praticamente pronta. Ele não quer a variância, ele quer o desvio padrão. Vou fazer aqui embaixo. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, se eu colocar aquilo mesmo que já está pronto dentro de uma raiz, aí eu já tenho o desvio. Então, seria a raiz quadrada de 6 vezes 500 ao quadrado, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado, tudo isso dividido por 10. E vocês vão ver que existe essa resposta lá nas alternativas do gabarito. Né? Então, aqui eu vou parar de projetar, eu já tenho a resposta, só para colocar a projeção das alternativas. Então, vai sumir essa resolução que eu acabei de fazer. Mas eu destaco que a resposta é essa daqui. Raiz quadrada de 6 vezes 500 ao quadrado, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado, dividido por 10. Essa resposta está na letra E. Raiz quadrada de 6 vezes 500 ao quadrado, mais 2 vezes 1.500 ao quadrado, dividido por 10. Vamos resolver mais algumas questões. Em uma escola, há 5 turmas que fizeram a prova de matemática e cada uma possui 60 estudantes. As notas obtidas em cada turma tiveram as seguintes distribuições. Turma 1, 30 notas iguais a 0 e 30 notas iguais a 10. Turma 2, 30 notas iguais a 2 e 30 notas iguais a 8. Turma 3, 30 notas iguais a 3 e 30 notas iguais a 7. Turma 4, 30 notas iguais a 4 e 30 notas iguais a 6. E turma 5, 60 notas iguais a 5. Em qual das turmas o desvio padrão das notas obtidas foi igual a 0? Gente, se eu fosse desenvolver isso aqui, eu teria que fazer para cada turma uma tabelinha, porque é a melhor maneira de fazer isso. Eu iria calcular a média primeiro, depois ia fazer x menos x barra, ia levar ao quadrado. O que eu iria concluir? Que a única forma de você ter um desvio zero é se nenhum valor tiver desviado da média. Em outras palavras, se todos os valores fossem iguais à média. Isso é teórico. Né? Então, o que vai acontecer? Só para exemplificar. Se eu fizer a média dessa primeira turma, seria 30 vezes 0, mais 30 vezes 10, dividido pela quantidade de alunos, tá? Como eu quero o desvio padrão das notas, tenho que calcular a média das notas. Então, divido pelos alunos. É sempre ao contrário, já dei essa dica. Os alunos representam a quantidade de notas. Então, seria 30 mais 30, que dá 60. O que vocês vão perceber aqui? Que daria, então, 300 dividido por 60, que daria 5. Ora, mas se eu tenho notas iguais a 0, elas já estão distantes do 5. Eu já tenho uma distância dela para o 5. O 10 é a mesma coisa, mesmo que se equilibre. Na verdade, a média sempre vai equilibrar o que está para mais e o que está para menos. O fato é, o desvio aqui não tem como ser 0, porque tem notas que não são exatamente iguais à média. E aí, se eu fosse repetir isso daqui, eu iria perceber a mesma coisa para as 4 primeiras turmas. Então, eu vou direto para a turma 5. O que acontece na turma 5? Ele tem 60 notas iguais a 5. Então, se eu for jogar na fórmula, é 60 vezes 5, dividido pela quantidade de notas, que é 60. Obviamente, isso aqui vai dar 5. Qual a característica? Todas as notas são iguais a 5, todas as notas são iguais à média. Conclusão, desvio padrão igual a 0. Essa é a única possibilidade, ou seja, quem soubesse essa teoria, olhava a questão e já marcava a alternativa correta, que é exatamente turma 5, letra E. A variância de um conjunto de dados é 4 metros quadrados. Para o mesmo conjunto de dados foram tomadas mais 2 medidas de variabilidade. A diferença entre o terceiro e o primeiro quartil e o coeficiente de variação. Esses dois valores caracterizam-se respectivamente por... Gente, isso aqui é uma questão sobre unidades, eu dei umas dicas agora mesmo que praticamente vão resolver o problema. Ele fala que a variância está sendo dada em metro quadrado. Se a variância está em metro quadrado, o desvio padrão estaria em quê?
Ele é a raiz disso daqui. Então, ele será a raiz quadrada de metro quadrado, se quiser desmembrar, que vai dar metros. Ora, mas a variância ela tem mesma unidade da média, que então também estaria em metros. Tá, mas ele não fala sobre média, ele fala sobre quartil. Gente, todas as medidas de posição, ou mesmo aquelas que são consideradas de tendência central, elas vão ter a mesma unidade da média. Então, não tinha dito isso, eu estou aproveitando para explicar. Se a média é em metros, a moda é em metros, a mediana é em metros e os quartizes são em metros. E aí ele fala da diferença entre o terceiro e o primeiro. Se eu estou subtraindo dois valores em metros, o resultado também estará em metros. Então, essa diferença entre o terceiro e o primeiro quartil também estará em metros. Então, já respondemos a primeira parte. E o coeficiente de variação? Gente, o coeficiente de variação vai dividir o desvio pela média. Se o desvio está em metros e a média está em metros, isso se corta. Cheguei a dizer na teoria que o coeficiente de variação não tem unidade. Ele é um valor relativo. E não ter unidade também é conhecido como adimensional. Bom, com isso, já resolvemos a questão. Só aproveitei e quis incluir essa questão, porque se alguma coisa eu não tinha dito, eu estou tendo essa oportunidade aqui agora, tá? Então, por exemplo, a letra A, ele fala que o primeiro é metro quadrado e o segundo metro. Está errado, né? Na verdade, a diferença entre os quartis aqui é metros e o coeficiente de variação não tem unidades. E aí, olhando todas elas, o gabarito está na letra D. Nessa ordem, caracterizam-se, primeira, que é a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil estar em metros, e o segundo, que é o coeficiente de variação, ser adimensional, ou seja, não ter unidade. Gabarito, letra D. Só quero chamar a atenção para um detalhe. Ele chama de medida de variabilidade a diferença entre o terceiro e o primeiro quartil. Né? No nosso vídeo anterior, eu ensinei para vocês o que significa desvio interquarlítico. E sim, ele é considerado a medida de dispersão, mas eu quis ensinar naquela aula porque eu estava ensinando quartis. Achei que deixar para trazer isso para agora só ia trazer confusão. Mas, ainda em tempo, aquilo que nós aprendemos sobre amplitude interquarlítica, desvio interquarlítico, que se você divide por 2 ainda fica semi-interquarlítico, isso também é considerado medida de dispersão. Agora, cair na prova você já sabe fazer, porque nós já fizemos uma aula onde nós mostramos isso. Tá bom? Então, eu só quis chamar também a atenção. Eu não quis trazer o conteúdo repetido, mas também não quis deixar para ensinar isso agora, porque acho que lá ficou mais claro, já estava no contexto e funcionou melhor dessa maneira. Eu vou ensinar agora para vocês algumas propriedades que já destaco, elas são muito, muito importantes. Então, peço uma atenção especial para essa parte aqui da nossa aula, que é exatamente o que acontece quando você já tem um valor e você altera de alguma forma esses valores que você tinha na distribuição. Vou deixar isso mais claro. Suponha que eu tenho uma sequência de dados, por exemplo, 2, 3 e 4. O que acontece se eu fizer a média desses valores? Eu vou somar, isso aqui vai dar 9, dividido pela quantidade que é 3, então essa média daria 3. Agora, o que a propriedade fala? Que na média, se eu somar ou subtrair todos os valores por uma certa constante, o resultado da média também vai ser somado ou subtraído a essa constante. Olha só que interessante. Suponha que eu aumente uma unidade em todos os valores aqui da distribuição. O 2 vira 3, o 3 vira 4 e o 4 vira 5. Se eu fizer a média deles agora, eu vou ter 3 mais 4 mais 5, que será 12. Continuam sendo 3 valores. 12 dividido por 3 é igual a 4. O que você percebeu? Se eu comparar a média com a anterior, ela também aumentou uma unidade. Não é coincidência, é a propriedade. Se eu aumentasse 2 unidades em todos aqui, a média seria 5, porque seria a primeira média mais 2. Então, atenção a isso, porque tem questões que são resolvidas só com esse conhecimento. Se eu tivesse subtraído ao invés de somar, a lógica é a mesma, aí eu ia pegar a média anterior, ao invés de somar, eu iria subtrair. Bom, mas o que acontece com o desvio padrão? Gente, pensem comigo. Se o desvio é exatamente uma média, um grau de distância dos valores em relação a também a média. Então, no primeiro caso, o que vocês vão perceber? Que eu tinha um valor que estava 1 a menos e um valor que estava 1 a mais que a média, que era 3. E no outro, eu tenho ainda um valor que está 1 a menos e outro que está 1 a mais. Ou seja, como eu mexi em todos os valores ao mesmo tempo, eles caminharam juntos. O desvio não mudou.
Então, mais uma observação muito importante. Se você tem um certo desvio, soma ou subtrai todos os valores que você tinha na distribuição por uma constante, o desvio padrão não muda. Ele continua exatamente igual. E se desvio padrão e variância andam juntos, porque um é a raiz do outro, ou a variância é o quadrado do desvio, claro que a variância também não irá se alterar. Guardem isso. Agora, se ao invés de somar ou subtrair, eu estiver multiplicando ou dividindo uma constante. Vou fazer o mesmo exemplo ali de novo, só para mostrar a média. Suponha que eu tinha 2, 3 e 4. A média nós já sabemos que deu 3, né? Estou repetindo ali de cima. Mas se eu multiplicar tudo por 2, o 2 vira 4, o 3 vira 6 e o 4 vira 8. Quando eu fizer a média agora, isso aqui vai dar 18, a soma dividido por 3, que é igual a 6, que é exatamente a média anterior multiplicada por 2. Então, o que diz a propriedade? Eu fiz o exemplo e agora vocês entendem a propriedade melhor. Se eu tinha uma certa média, multipliquei todos os valores por uma constante, a média também vai ser multiplicada por essa constante. Se eu tinha uma média e depois peguei todos os valores originais e dividi por uma constante, a média final vai ser dividida por essa constante. Mas e o desvio padrão? Agora ele também se altera. O que você vai perceber? Que no primeiro caso eu tinha um valor que estava uma unidade antes e uma depois da média. Gente, nem sempre a média é esse valor do meio, tá? Mas é porque eu fiz de propósito para ficar mais fácil. Então, na de baixo, vocês vão ver que não mais um, mas eu tenho um valor que está 2 unidades para menos e outro que está 2 unidades para mais. Então, aqui o desvio se altera. Se altera como? Ele se multiplica, se for o caso de multiplicar os valores, pelo módulo da constante. Cuidado. Ou se for divisão, ele divide pelo módulo da constante. Então, se eu pegasse alguns valores originais e dissesse que o desvio padrão é 6 e depois dividisse todos os valores por 2, o desvio padrão seria 6 dividido por 2. Agora, se eu dividisse todos os valores por menos 2, o desvio padrão também seria dividido por 2, porque é pelo módulo da constante, tá? Muito cuidado. E como variância é o quadrado do desvio, então ela vai multiplicar ou dividir pelo quadrado dessa constante. Não vou provar isso daqui, acho que não vale a pena, mas reforço que é muito importante que vocês saibam isso daqui. Ela vai nos ajudar a resolver questões, inclusive aqui na sequência. Há 10 anos, a média das idades em anos completos de um grupo de 526 pessoas era de 30 anos, com desvio padrão de 8 anos. Considerando-se que todas as pessoas desse grupo estão vivas, o quociente entre o desvio padrão e a média das idades em anos completos hoje é... Bom, gente, é um exercício relativamente simples se você conhecer as propriedades. Então, nós temos aqui que há 10 anos, a média das idades era 30 anos. E que o desvio, 8 anos. Só que se passaram 10 anos. Então, o que vai acontecer com a média? Propriedade. Eu tinha uma média que era 30. Se todos os valores foram acrescidos de 10, porque todas as pessoas envelheceram 10 anos, obviamente, a nova média será a média anterior somada a 10. Ou seja, passará a ser 40. E o desvio? Como todas foram alteradas ao mesmo tempo, quando eu tenho uma soma de valores, o desvio simplesmente não se altera. Ele vai continuar sendo 8. Bom, o que ele está perguntando? O coeficiente entre o desvio e a média hoje. Gente, é o chamado coeficiente de variação. É o desvio de hoje, que eu chamei de S2, sobre a média de hoje, que eu chamei de X2. O S2 já era o próprio S1, porque ele não se alterou, mas a média sim. A média era 30 e hoje ela é 40. Então, dividindo 8 por 40, chegamos ao coeficiente de variação de 0,20. É exatamente a pergunta da questão e o nosso gabarito está na letra C. Então, como eu disse, é uma questão que você conseguiria resolver facilmente desde que conhecesse as propriedades apresentadas. Um pesquisador recebeu os dados de uma amostra de tamanho 100 de uma população e calculou a média amostral. Aqui ele mudou, ele está chamando essa média de μ, que é uma letra grega. A gente não faz diferença, é média. O desvio amostral sigma, ele também mudou o nome, tá? É uma possibilidade, ao invés de S, usar essa letra grega, nenhum problema. E o coeficiente de variação amostral CV, sigma sobre μ, ou seja, ele está dizendo que o coeficiente é desvio sobre média, como nós já estudamos.
Antes de iniciar a análise, ele foi informado de que os dados dessa amostra estavam todos errados, mas que podiam ser corrigidos somando-se 3 a cada um dos dados que recebeu. Após fazer tal correção, o valor do coeficiente de variação amostral passou a ser. Olha só, esse exercício simplesmente diz que você tinha um coeficiente de variação inicial, vou chamar de 1, que era o desvio sigma sobre a média mi. Vou chamar de 1. Só que esses valores estavam errados, vão ser corrigidos somando 3 a cada um dos dados. Gente, o que acontece com a média? Quando eu somar 3, ela também vai ser acrescida. Então, a minha média 2 vai ser a média 1 somada a 3. Porque nós vamos fazer uma correção, e eu mostrei nas propriedades que quando você soma ou subtrai, no caso é uma soma, todos os valores, a média final também é somada a esse valor. Seu resultado é a soma por esse valor. E o desvio? Gente, quando eu somo valores, o desvio não se altera. Ele vai continuar sendo o próprio desvio anterior. Ou seja, o coeficiente de variação vai manter o mesmo desvio, vou voltar a chamar só de sigma, mas a média que eu tinha vai ser somada a 3. E não se espantem, já está pronto. Isso daqui já é o gabarito. Era só conhecer a propriedade da soma quando você tem essa alteração, tanto para o desvio quanto para a média. Então, o nosso gabarito está na letra C. O coeficiente passou a ser o mesmo desvio de antes, dividido pela média somada desse valor que foi somado a cada valor, somado a 3. E para fechar a aula, eu tinha prometido, vou dar algumas dicas para memorizar as fórmulas. Eu sei que não usamos todas, mas é porque elas começam a ficar muito parecidas, é só trocar denominador, enfim. Então, aquilo que a gente já fez, eu acredito que é suficiente para que vocês tenham entendido quais são as medidas de dispersão. Mas agora eu preciso das fórmulas. Sugeri que você, mais à frente, decore essa primeira. Ou seja, a variância para o Hall é o somatório de xi menos x barra, onde x barra é a média, ao quadrado dividido por n. Mas se ao invés de ser um Hall for em frequência, eu vou repetir essa fórmula, só que vou acrescentar um FI aqui logo depois do somatório. E o resto igual. Olha só como fica mais fácil. Se eu souber disso, sabendo a primeira, eu já tenho a segunda, que é exatamente quando o dado está em frequência. Lembrando que esse xi, ele pode ser o próprio valor da variável se for pontual, ou vai ser o ponto médio se for por intervalo, vale para os dois. Bom, mas se for uma amostra? Aí eu vou pegar o que eu já tinha anteriormente e vou trocar o n por n menos 1. Então, se for Hall, eu vou pegar essa primeira que já tinha sido dada, vou manter o numerador, só que aqui embaixo eu vou colocar n menos 1. E pronto, já tem a outra também. E se for com dados em frequência e for amostra, eu vou pegar já que eu encontrei para a frequência da população e vou trocar o n por n menos 1. Então, vou repetir essa que está aqui do lado esquerdo, o numerador dela, acrescento o FI, claro que eu já tinha acrescentado. Só que o denominador passa a ser n menos 1. Bom, mas se eu quisesse o desvio padrão, bastaria incluir uma raiz quadrada em todas elas. Ou simplesmente faria a primeira variância e colocaria que o desvio é a raiz quadrada da variância. E o coeficiente de variação é simplesmente esse desvio dividido pela média. Então, isso daqui me deu um panorama geral, praticamente todas as fórmulas que nós precisamos quando trabalhamos com variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Fechamos assim mais um tópico do edital. Você aprendeu aqui as principais medidas de dispersão, tanto numa teoria resumida, quais são suas formas e também resolução de exercícios. Até nosso próximo vídeo e bons estudos!